Irmãos, diz assim o versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão pelas minhas falhas, fraquezas, pecados, o que eu falei, o que eu fiz, que desagradou o Senhor. Eu te peço perdão em nome de Jesus, eu te peço misericórdia. A tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, Senhor, que ao abrir da minha boca não venha ser o homem, mas venha ser o Senhor Espírito Santo, me usando da maneira e da forma que o Senhor quer. Que essa palavra encontre morada no coração de irmãos que aqui estão. Pessoas, meu Pai, que estão pedindo uma resposta. Pessoas que estão chorando por dentro. Pessoas que estão com o teu coração apertado. Pessoas, meu Pai querido, que não sabe mais o que é dar um sorriso. Mas que nessa noite o seu Espírito Santo vá de encontro ao coração de cada um, falando a tua palavra, dando a eles, meu Pai, um renovo espiritual. Que o Senhor venha fazer aquilo que te apraz. Que nesse momento, tudo aquilo que possa tentar impedir o seu agir, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Irmãos, nós demos como tema da mensagem desta noite, quais os pensamentos que têm dominado a sua mente. Lendo esta palavra, irmãos, nós vamos ver que, mais uma vez, o povo de Deus desobedece à palavra de Deus. O povo de Deus começa a levantar altares a Baal, começam a se afastar de Deus, começam a pecar, começam a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Eles se abandonam do Senhor. Eles começam a dizer que a força é deles, que o que eles têm é deles, que cada vez que eles ficavam mais ricos, era por causa do trabalho deles. É claro, quando você trabalha, é lógico que você vai conquistar coisas, mas nunca esqueça que você só vai conquistar se Deus for contigo, se Deus te abençoar, se Deus estiver na tua frente. Mas o povo começou a ser egoísta, o povo começa a se afastar de Deus. E diz a palavra do Senhor, que nós lemos aqui, que por 7 anos Deus os entrega na mão dos medianitas. Veja que até o inimigo, para tocar na tua vida, na minha vida, tem que ter permissão de Deus, senão não toca. Tudo continua no controle de Deus. E aqui nós estamos vendo que houve uma falha, mas nós passamos por lutas que às vezes nós nem imaginamos. Nós estamos na presença de Deus, nós estamos fazendo tudo certo, nós não erramos, nós não pecamos, mas a luta vem, sim ou não? Ela vem para o crente, ela vem para o descrente, ela vem para todos. Mas existe uma diferença, que quando Deus está comigo, quando Deus está com você, quando Jesus está conosco no barco, nós vamos chorar, as ondas vão se levantar, a tempestade vai vir raio de todo lado, mas eu tenho uma boa notícia para te dar: Jesus é contigo, Jesus é comigo, Jesus está nesta batalha comigo, Jesus está nesta batalha com você. E veja que o povo faz isso, o povo se afasta, e quando o povo se afasta, tem o quê? Toda ação tem uma e teve a reação. E está o povo. O que o povo plantava, eles perdiam. Eles tinham gado, eles perdiam.
tudo que era deles, eles estavam perdendo. E eu começo a aprender alguma coisa aqui com essa palavra. Irmãos, às vezes nós estamos perdendo coisas e nós não estamos entendendo por quê. Às vezes, você trabalha, tem dificuldade de ter algo. Você tem dificuldade de economizar um dinheiro. Você tem dificuldade de comprar alguma coisa. Você tem dificuldade de alargar a sua tenda. Será que não está na hora de você, Senhor, tudo vem de Ti, tudo é seu. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Se eu conquisto isso, se eu estou estudando, se eu me formo, esse diploma, Senhor, veio porque o Senhor me capacitou, o Senhor me deu sabedoria. Naquele emprego que eu estou, meu Pai querido, não importa o que eu faço, não importa qual é a minha função ali, mas eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor me abençoa, eu sei que eu faço a diferença naquele local, eu sei que o Senhor é a minha provisão, eu sei que eu vou vencer, porque tudo vem de Ti. Quando você começa a abençoar aquele local, quando você começa a ter fé, quando você começa mesmo na dificuldade, veja que a Rose deu um testemunho aqui, quando o Vitor nasceu, o médico disse, olha, infelizmente, não vai para frente, infelizmente vai morrer, não, mas aí o tempo foi passando, então nós vamos ter que fazer uma cirurgia nele, nós vamos ter que abrir a cabeça dele, nós vamos ter que pôr uma válvula, mas eles continuaram orando, eles continuaram tendo fé em Deus, porque eles sabiam da promessa que Deus fez na vida deles, e hoje o Vitor está aqui, nós acabamos de orar, porque amanhã ele embarca para fazer missões. Olha o Deus de promessa, o Deus que é fiel na minha e na tua vida. Mas para isso, irmãos, nós temos que ter fé. E diz que o povo clama. E quando o povo clama, Deus, Sandrinho, manda um profeta, Vilma. E o profeta vai lá e fala para o povo, diz assim, olha, vocês viram todos os milagres que Deus fez na vida de vocês, na nossa vida, porque o profeta também passou por isso. O profeta também sabia o que tinha acontecido. Veja que nós éramos escravos no Egito. Deus manda Moisés. Moisés nos liberta. Nós vimos os milagres que Deus fez, os sinais que Deus fez, as pragas que vieram até o dia que nós fomos libertos, até o dia que nós fomos embora. O mar se abriu para nós passarmos, não faltava comida, Deus mandava água, tinha uma coluna de fogo que ia à nossa frente, durante o dia uma nuvem que não deixava a gente perecer no caminho devido ao calor. Imagina andando no deserto, o calor que é, e Deus guardava. À noite é o contrário, à noite é frio, mas uma coluna de fogo vinha e aquecia. Eu quero te dizer que não importa se está calor, não importa se está frio, Deus conhece a minha necessidade, Deus conhece a tua necessidade. Se for preciso mandar uma coluna de fogo nessa noite, Ele está mandando na minha vida, Ele está mandando na tua vida, está derretendo todo o mal, todo o pecado, tudo aquilo que tem tirado a tua paz, tudo aquilo que tem tirado a tua alegria. Mas eles viram tudo aquilo. Mas de repente, vem a dificuldade. E 7 anos é o suficiente para fazer o povo esquecer dos milagres de Deus. E aí eu quero dizer sobre pensamento. Qual era o pensamento que o povo tinha? Pensamento de morte, de destruição. Pensamento que nada iria dar certo mais, que nada iria acontecer na vida dele. Irmãos, e não existe uma coisa pior do que os nossos pensamentos. O que você tem pensado? O que tem dominado a tua mente, o que tem dominado a minha mente? E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil. Só fala que é fácil quem não conhece, quem nunca passou por isso. De você deitar, de você tentar dormir e vir pensamentos ruins na tua cabeça. Pessoas que têm medo de dormir e de morrer. Então ela não dorme. Ela fica sentada numa cadeira. Porque ela tem medo que se ela deitar, irmã Conceição, se ela dormir, ela tem medo de morrer. Às vezes nós escutamos isso e falamos, a fé dessa pessoa é pouca, a fé dessa pessoa não é pouca não. Só ela sabe o que ela está passando. Ela tem fé sim, porém, ela está passando por um momento difícil. E você já percebeu que quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, parece, irmãos, que a nossa oração não passa o teto. Parece que nós estamos sozinhos, parece que nós não conseguimos ler a palavra de Deus. Parece, irmãos, que nós estamos sozinhos, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O Senhor Espírito Santo nunca me abandona, o Senhor Espírito Santo nunca te abandona. O porém, irmãos, é nós lutarmos, é nós tentarmos vencer isso. E se você não consegue vencer, deixa eu te dar uma notícia também. Se você não consegue vencer sozinho, se você não consegue vencer, irmãos, com a oração, com o jejum, lendo a palavra, vindo para a igreja, não é pecado você pedir ajuda.
Não é pecado você procurar um profissional. Não é pecado você passar por um psicólogo. Não é pecado você passar por um médico. Não é pecado você tomar um remédio. E às vezes no nosso meio teve muito tabu, irmã Cleide, que quem toma remédio não tem fé. Porque quem toma remédio é do capeta. Porque quem está aí, irmãos, eu, lógico, respeito cada um. Por isso que Deus deixa eu passar por determinadas coisas, Deus deixa você passar por determinadas coisas para você entender, Gi, o que é aquela situação. Às vezes a gente diz, para que eu vou tomar remédio? E você não toma. E aquilo vai só agravando. Mas quando você corre atrás do socorro, o socorro ele vem. O socorro vem. E o remédio faz bem. Não é? Sempre eu digo, nunca leia uma bula de remédio. Porque se você ler a bula do remédio, você não toma o remédio. Por isso, tome o remédio sem ler a bula. Porque a bula diz assim, vai curar isso e isso. Porém, entretanto, todavia, prejudica isso, isso e isso. Aí você fala, e agora? Então, tome. Ore, né? Ore, pega aquele remédio da mão e diz, Senhor, o médico disse para mim que esse remédio vai me fazer bem. E eu creio. Quando eu tomar, Senhor, o Senhor vai estar me abençoando, o Senhor vai estar curando toda a contraindicação, todo o mal que possa vir sobre a minha vida. Eu repreendo agora. Em nome de Jesus, eu abençoo. E joga para dentro, pega a água, bebe. É o que eu faço quando eu vou tomar meu remédio. Eu faço isso, irmãos. Eu faço isso. E graças a Deus, está dando certo. Mas vamos lá. E o profeta vai e diz para ele, poxa vida, Deus fez tanta coisa para você, tantas coisas Deus fez para vocês, e vocês esqueceram, 7 anos foi o suficiente para que vocês esquecessem os milagres que Deus fez na vida de vocês? Segundo, o povo clama. Irmãos, qual é o segredo? É clamar. Você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma luta, não desista. Clame ao Senhor, que Ele vai enviar a resposta, Ele vai enviar o socorro, Ele vai enviar o refrigério. E Deus manda o profeta falar com o povo. O Senhor escolhe uma pessoa para libertar o povo. Deus sempre vai escolher uma pessoa. Deus sempre vai usar uma pessoa para abençoar a tua vida. E Deus escolhe um homem chamado Gedeão. Uma passagem, uma palavra muito conhecida de toda a igreja. Gedeão, um homem de Deus, um homem ali de uma família humilde. Um homem de uma família de poucos recursos. Uma família que não era reconhecida. Veja que Deus, Ele não escolhe aquele que brilha, aquele que é o chefe de... Não, Deus, Ele escolhe o menor, porque é no menor que a glória de Deus vai ser manifestada, que todos vão ver o poder de Deus. Porque você já viu, irmãos, quando você está sem dinheiro, você procura uma pessoa que aos teus olhos tem recurso ou aquela que você sabe que não tem recurso? Pode falar, irmãos, não precisa ter medo. Não é pecado que tem, né, Cláudia? É lógico, né, Zé? Eu olho lá para o Zé, 10 fazendas, não é? O homem, meu Deus, 5, porque ele está falando aqui que já vendeu 5, só tem 5 agora. Ô, irmãos, se eu for precisar de dinheiro, eu olho para o Zé e digo, Zé, aquelas fazendas você já vendeu 5, né, Zé? Mas se o Zé tem condições de me emprestar, onde entra a glória de Deus? E aí Deus usa aquele que não tem, para abençoar sua vida, para mostrar para você que o teu socorro, o meu socorro vem dele. Olha como Deus prepara. Porque é normal, sim ou não, irmãos? Não que você não possa pedir. Entenda o que eu estou falando. Não é isso. E Deus usa. Por isso que Deus abençoa aquela pessoa. Porque Ele sabe que quando você precisar, Ele também vai abençoar a tua vida. Porque é assim, irmãos, a nossa vida. Deus está te prosperando. Deus está te abençoando. Lança semente. Lança semente. Não fecha a tua mão, não. Não fecha a tua mão, não. Deus tem te abençoado, abençoa. Porque a bênção vem dele. Pode ser que aquela pessoa que você abençoou não vai te abençoar, mas lá na frente uma outra pessoa vai te abençoar que você nem sabe de onde veio a bênção. Aí você se lembra, você fala, meu Deus, eu já fiz isso, olha, que bom. Eu outro dia levei aqui uma família aqui, não vou dar nomes, lógico,
para conversar com um advogado que trabalha comigo, tudo tal. E a gente conversando, foi terça-feira agora, e a gente conversando, tal. A pessoa olhou e disse para ele, o senhor esqueceu de mim? Aí ele falou, esqueci. Se lembra que o senhor resolveu o problema da minha casa assim, em 1900 e bolinha? Ele falou, sim, foi você, sim. O senhor se lembra daquela outra situação assim? Fui eu. O senhor se lembra? Irmãos, olha só, a pessoa já tinha abençoado a vida da pessoa lá atrás. E como é gostoso você estar num lugar que alguém abre a boca e diz, você já me abençoou, você já me abençoou, você já me abençoou, você já me abençoou, você já me ajudou. Isso, irmãos, não tem dinheiro que pague essa alegria. Mas Gedeão está ali. Gedeão também está como todo o povo. Ele já não crê mais. Os pensamentos dele é dizer, eu tenho que guardar o pouco que eu tenho. Eu não posso mais. Olha só, ele está ali. Aonde ele vai ali malhar o trigo, já é onde era feito o vinho. Por quê? Porque eles tinham medo. Mas ele está ali. Mas o Senhor está vendo a situação. O povo está clamando. Deus já mandou o profeta. Deus envia um anjo para falar com Gedeão, e veja que às vezes eu e você, os nossos pensamentos são tão negativos, eu e você estamos ligados tão no automático, que nós já não oramos mais. Nós não cremos mais, como foi orado pela vida do Edson agora, a igreja orou, Gerardo fez a oração com toda a igreja. Irmãos, às vezes vem uma enfermidade, antes de eu ir para o médico, vamos orar. Lógico, vai orando no caminho, né? Porque outro dia, irmãos, a pessoa ali, né, tinha sido atropelada, tudo tal, leva rápido para o hospital, irmãos. Está ali a pessoa perdendo sangue. Chega o irmão e diz, vamos orar. Ninguém toca, vamos orar. Ô, irmãos, o bombeiro esperando a pessoa orando, e o sangue ali. Não, irmãos, vamos orando dentro da viatura. Pega a pessoa, coloca dentro da viatura, e vai lá alguém orando. É isso que tem que fazer. Agora, não dá. Está lá a pessoa jogada no chão, está lá perdendo sangue, tudo. O irmão chega e diz, parou tudo. Menos o sangue, é mesmo, o sangue não parou de jorrar. Ô, irmãos, me lembro, outra vez perto da minha casa, um tempo atrás, um tempo bem atrás mesmo, né? Eu ainda era noivo. Um jovem lá perto de casa, o que foi a brincadeira, irmãos? Espera aí, deixa eu ver quem foi que falou isso. Vai, fala! Estou brincando. Irmãos, o rapaz tomou 20 tiros. Quanto? 27. Tá bom, eu perdi 7, porque eu não contei direito, mas 27. Irmãos, eu estava na minha casa. Quando eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus, festa junina. Eu falei, gente, quantos fogos. E eu saí. Quando eu saí na rua, que eu olho, todo mundo correndo. Eu fui em direção ao bar, que tem até hoje lá, e ele estava no chão. E um corre daqui, o outro corre de lá, fecharam a porta do bar, e todo mundo correndo, tudo tal. E aí eu fui perto dele. Quando eu estou chegando perto dele, tem um irmão de joelho. Você quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador? 21 tiros, irmãos. Sangue para todo lado, o rapaz só já dando o último suspiro. Eu olho, eu falei, gente, ele está dando o último suspiro. Eu falei, gente, vamos socorrer. Ninguém queria pegar o moço, porque sangue para todo lado, 21 tiros, irmãos. E eu conhecia ele desde pequeno. Não vou aqui dar detalhes, senão vocês vão descobrir quem é. E aí eu vou lá e tal, falei, gente, alguém me ajuda aqui. Eu falei, irmão, depois ele aceita, vamos pôr ele primeiro no carro. Você vai orando por ele dentro do carro. E a gente pega daqui, pega de lá e tal. Gente, colocaram dentro do meu carro e fomos. E o irmãozinho, a fé dele, Claudete, eu gostei. Eu sabia que ele já tinha zerado. Mas assim, se nós não socorrêssemos, ele ia ter que ficar esperando a polícia técnica. Isso demora 10, 15 horas. Já pensou a família vendo essa cena? E o irmãozinho atrás com ele, Gerard, que cresceu junto também, né? Pois ele, eu achei aquela cena muito bonita. Aceita Jesus? Eu falei, irmão, agora não dá. Mas eu fiquei quieto, eu falei, deixa ele ficar falando isso. Mas ele foi orando dentro do carro, olha a fé dele. Ele não desistiu. Nessa noite o Senhor diz a você, não desista. Aquilo que para você é impossível, para Deus é possível. Lógico, quando nós chegamos lá já não dava mais. Irmãos, mas eu tenho que ter ação. Eu tenho que orar, irmãos. Não dá mais. O que está acontecendo com o povo de Deus, eu e você estamos perdendo a fé. A gente não crê mais na oração. Você quer ver? A gente está doente, a gente consegue ir para todo lugar, menos para a igreja. Você já percebeu isso? Às vezes eu estou com dor aqui, estou com dor ali, mas se me chamar, vamos no shopping, eu vou. Se vamos no churrasco, eu vou. Vamos nisso, eu vou. Mas na igreja eu não consigo ir.
Tem algo errado, irmãos. Não é no churrasco que Deus vai te curar. No churrasco você vai encher o bucho, a barriga, melhor dizendo. Né, Lúcio? Perdão, bucho. Olha que coisa horrível. A barriga, irmão, sim ou não? Nós vamos lá para comer, sim ou não? Se você não vai para o churrasco para comer, eu vou. Para a igreja eu venho me alimentar. Espiritualmente eu venho alimentar a minha alma, o meu corpo, com a palavra de Deus. Mas no churrasco, irmãos, hoje eu almocei, meu Deus, e tinha um aniversário para ir. Eu almocei e comi bem hoje. Também acordei tarde. Irmãos, e aí comi bem, tudo. Cheguei no aniversário e eu fico só de olho, né? As pessoas passam para lá, batatinha, que eu amo, aquela batatinha. Aquela batatinha. Em conserva? Isso. E puseram um pratinho perto de mim. Sim, é. Eu já tinha almoçado. O irmão que estava comigo, que está aqui nessa noite, sentado aqui, ainda não tinha almoçado e lá, todo tímido. Não. Vem o salgadinho, irmãos. Vem salgadinho. Vem salgadinho. Estou comendo. E eu falei, meu Deus, eu já almocei. Mas, irmãos, e aí? A fome, né? Estou comendo. Aí daqui a pouco ele fala assim, tem caldo. Falei, caldo? Caldo, né? Falei para o irmão, vamos? Ele falou, não, vou almoçar e tal. Falei, mas eu já almocei. Aí falaram, caldo verde. Eu falei, não, caldo verde eu não quero. Daqui a pouco veio uma pessoa com a tigela de caldo de feijão. E, Dilson. Eu olho para o feijão olha para mim. Eu falei, eu quero. Fui lá, enchi minha cumbuca, manda feijão para dentro. Não precisa assim, chegar em casa eu vou jantar. Então, irmãos, voltando para a palavra aqui. Então, irmãos, assim, quando eu vou numa festa, irmãos, eu vou para me alimentar. Eu vou comer sim, não adianta esconder porque eu vou pegar, eu vou comer. Mas quando eu estou na igreja, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu vou buscar Deus, porque Deus tem a resposta para mim, Deus tem a resposta para você. A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é quando ele perde a fé, que Deus não ouve mais a oração dele, que Deus não tem mais o poder para curar, que Deus não tem mais o poder para reverter aquela situação que hoje está adversa à vida dele. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu continuo sendo teu Deus, eu continuo realizando milagre, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o Deus que tirou o meu povo do Egito, e eu sou contigo. E Gedeão está ali desesperado, chega o anjo do Senhor e diz, varão valoroso, a paz seja contigo. E eu fico olhando assim, e parece, Weber, que nós crentes, às vezes, nós oramos para Deus mandar uma resposta. Eu fico imaginando o Emerson, o anjo do Senhor chegando, está o Emerson andando na rua, conversando com Deus, Deus, vai à minha frente, Senhor, me ajuda. O anjo do Senhor chega e fala, oi Emerson, a paz seja contigo, varão valoroso. O Emerson olha para um lado, olha para o outro, de onde veio? Tudo bem? Gedeão ficou meio assim, falou, quem és tu? Será que é da parte de Deus mesmo? E ele diz, e começa a ter um diálogo, ele diz assim, não vai embora não, que eu vou fazer uma comidinha para você. Crente é bom por isso, irmão. Você chega na casa do crente, ele te oferece café, ele te oferece pão, ele te oferece bolo, é fartura. Na casa de Deus, na casa do povo de Deus é assim, não é verdade? Aí Gedeão vai e diz assim, espera aí que eu vou fazer uma comidinha para você. E ele vai fazer a comida, o anjo diz assim, não, pode lá fazer que eu vou ficar te esperando. Quando ele vem com tudo que ele coloca, põe nessa pedra. Keila, o anjo toca, o fogo cai e consome tudo. É Deus dizendo para mim e para você. Sabe essa ansiedade? Sabe essa preocupação? Sabe essa dúvida? Apresenta no altar do Senhor. Pastor, o altar é só na igreja? Não, é lá na sua casa. Jesus diz para mim e para você, ele ensina para nós o seguinte, entra no quarto, fecha a porta, sem ninguém olhar, sem ninguém te ver, e ali abre o teu coração. E ali, diga assim, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. E é uma oração gostosa da gente ouvir, aquela que diz assim, Senhor, eu errei, eu pequei contra Ti, contra os céus. Eu fiz isso, eu falei isso, eu errei, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter olhado aquilo. Como Deus recebe essa oração? Porque Ele está vendo o teu quebrantamento, Ele está vendo que você não é super-homem, você não é mulher maravilha, você peca, você tem um espinho na carne, nós somos falhos, nós falhamos, mas quando nós começamos a ter essa conversa com Deus, Ele diz, estou vendo a diferença em você. Eita, irmãos, eu tenho que correr, porque está acabando meu tempo. Então, vamos lá. Então, irmãos, aí depois vai lá e faz isso e tal, e Deus vem depois e fala, e Gedeão fala assim para ele, Senhor,
se é o senhor mesmo, posso pedir só uma coisa para o senhor, Lídia? Se o senhor não me leva a mal. Mas assim, Senhor, se eu colocar um pano, vamos dizer o pano, né, irmãos? Naquela época era outro nome que me falhou agora o nome. Se eu vou deixar a noite toda, se no outro dia tudo estiver seco, só o pano molhado, eu sei que o senhor é comigo. O Senhor fala para ele, faz. Ele vai, deixa daquele jeito, no outro dia ele pega o pano que ele espreme o pano, enche lá uma jarra, um copo, enche tudo de água. Mas o crente, como tem muita fé, que pensamento tem passado pela tua cabeça? O pensamento de Gedeão era de derrota. Era que Deus tinha esquecido dele. Gedeão já não cria mais no Deus que livrou o povo do Egito, do cativeiro. Aí Gedeão vai e diz assim, Senhor, tá bom. É fácil, né? Porque, lógico, a noite toda é fria, tudo tal, vai molhar. Mas agora eu quero dizer uma coisa, Senhor. Eu quero ao contrário agora. Que tudo ao redor esteja molhado. E só o pano seco. Deus fala para ele, vai lá. No outro dia ele chega de novo. Tudo molhado. O pano estava seco. Aí ele fala, o Senhor é comigo. Deus diz assim, olha, a primeira coisa que você vai fazer, vai lá e derruba o altar de adoração a Baal. E oferece um sacrifício para mim. O segundo boi, você vai matar. E você vai oferecer a mim. Mas Gedeão ainda está com medo, Dani. Porque o povo poderia matá-lo. Ele diz, eu vou fazer à noite. E ele faz à noite. Quando ele faz, que todo mundo acorda no outro dia e vê que o altar de Baal está destruído. O povo olha e diz, quem fez isso? E um fala daqui, outro fala dali, outro fala de lá, outro fala daqui, Helena, e de repente descobrem que foi Gedeão. Sueli vão até a casa dele e diz que querem matar ele. O pai dele diz assim, fala assim, escuta, espera um pouquinho. Destruir o quê? O altar de Baal. Baal significa o quê, Cláudia? Um Deus. Significa um Deus? Então vamos fazer o seguinte, quem foi ofendido foi ele. Quem tem que se vingar é ele, ninguém vai relar no meu filho não. Mas se ele é Deus, ele vai fazer justiça. Ele fez justiça? Não, porque ele não tem poder nenhum. Quem tem poder de fazer justiça pela minha vida, pela tua vida, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que me escolheu, aquele que te escolheu, aquele que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, que ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. É aquele que diz que ele foi, mas um dia ele vai voltar para buscar a tua igreja, e a tua igreja está aqui nessa noite dizendo, Senhor, está difícil, nós estamos gemendo, nós estamos sofrendo, nós estamos passando por dores, tem horas que a gente perde o que a gente mais ama, mas uma coisa nós vamos dizer ao Senhor, nós continuamos te adorando, porque nós sabemos que tudo é seu, tudo vem de ti, e a tua vontade prevalece sobre as nossas vidas. Aleluia. E é feito isso, irmãos. Não acontece nada com Gedeão. E aí Deus diz, agora você vai salvar o meu povo de novo. E o exército se une. Gedeão chama o povo, de repente vem 32 mil homens se apresentam a ele. Esther, 32 mil homens, aquele exército grande, Gedeão fala, nem eu sabia que eu estava tão bem na fita assim, hein? Convoquei o povo, 32 mil homens. Deus olha, Márcia, e diz assim, tem muita gente, Viviane. Diga assim, quem está com medo, a palavra de Deus é mais forte, Renata diz assim, que os covardes, meu Deus, os que estão com medo, os covardes, voltem para a tua casa. Gedeão vai e diz assim, gente, 32 mil homens, 32 mil guerreiros. Gedeão fala o seguinte, quem está com medo, quem é covarde, pode ir embora para a tua casa. Irmãos, 22 mil vão embora. Já pensou 22 mil dizendo assim, Átila, fica aí sozinho, segura essa bronca aí que eu fui. Gedeão, olha, eu fico imaginando ele dizendo o seguinte, Edson, tinha muita gente também, não precisava tanto, né? Como é que eu ia alimentar todo esse povo, Vitor? Já pensou, Priscila? Muita gente, foi bom. Aí Deus olha e diz o seguinte para ele, Marcelo, eu ainda acho que tem muita gente, Heloísa. Tem muita gente ainda, Cláudia. Porque se esse povo ganhar, vão dizer que ganharam porque são guerreiros. Ganharam porque tinha muita gente. Faz o seguinte, leva esses 10 mil homens para beber água. Aquele que
lamber a água como o cão, separa de um lado. Aqueles que levar a água com a mão até a sua boca, separa para o outro lado. Diz, irmãos, que 9.300 lambe a água. 300. Aqui você já assistiu Animal Planet? Você viu quando o animal vai beber água? Você vê que ele bebe água assim, ó. Olhando, por quê? Porque naquele momento ele está sendo o quê? Caça. Ele está sendo caçado por alguém. E ele pode morrer ali bebendo água. É Deus dizendo, o meu povo vigia. Na guerra, na batalha, na dificuldade, ele não abaixa a cabeça dele não, pelo contrário. Ele continua sendo águia, ele continua sendo guerreiro, ele continua sendo leão, ele continua tendo fé que isso é momentâneo e que isso vai passar. Fica só 300. Eu fico imaginando Gedeão olha para o outro lado e vê uma multidão. Irmãos, é Deus falando para mim e para você. Você pensa que você está sozinho? Você pensa, sabe por que eu ainda não fiz um milagre na tua vida? Porque você está ainda crendo no teu braço forte. Você está crendo que você é... Não, irmãos, nós temos que crer no poder de Deus. Imagine se vai 32 mil homens lá para a batalha. Eles ganham a batalha, Luiz. Lógico, nosso exército era grande. 10 mil, ainda tem muito. 300 que acreditaram. 300 guerreiros. E Deus está dizendo para mim e para você, para mim fazer um milagre na tua vida, não precisa de muita coisa não, não precisa de muito barulho não, não precisa muito disso ou daquilo, precisa você ter fé, precisa você ser ousado. Irmãos, na semana passada, sábado passado, eu participei de um podcast, lá na Vila Inhocuné. Inhocuné, é isso aí, é. Eu não sei se é em Ocuné ou em Ocunhé, mas é lá na Zona Leste. E eu participei de um podcast lá e tal, e aí os entrevistadores olharam para mim e falaram para mim assim, fizeram uma pergunta para mim assim, de fazer alguma coisa. Eu falei assim, olha, tudo que o homem faz nessa terra, ele tem que fazer com fé, ele tem que fazer com paixão. Irmãos, não existe coisa pior do que você subir aqui para adorar a Deus por obrigação. Eu vou hoje porque meu líder me escalou. Você vem e toca de qualquer jeito. Deus está atrás dos verdadeiros adoradores. Não adianta você ir para a intercessão. Eu estou indo porque, sabe... Não, você está indo porque você crê em Deus. Você está indo porque você tem paixão por aquilo que você faz. Você está trabalhando com as crianças, você está trabalhando com os jovens, você está trabalhando com as irmãs, você está trabalhando com os irmãos. Eu quero te dizer nessa noite, coloca paixão, coloca ousadia, coloca comprometimento, coloca fé em tudo que você vai fazer, que você vai começar a ver Deus agir na tua vida. O dia que for para mim subir aqui, para subir por subir, eu não subo mais. O dia que eu não crer na oração, que eu não crer no perdão, que eu não crer no amor, que eu parei de crer que Deus continua sendo o Deus do impossível, eu não venho mais nem para a igreja. Mas eu tenho paixão, eu tenho fé, eu tenho amor, mesmo nas dificuldades, mesmo nas adversidades, mesmo nas perdas, porque eu perco, você também perde, nós ficamos doentes, nós passamos por provações, mas eu tenho entendido uma coisa, o limão chegou na tua vida, não diga só que ele é azedo, não reclame e diga o limão não serve para nada, não, faça uma limonada que você vai ver como fica gostoso, compra um peixe, espreme o limão em cima, você vai ver que delícia. Pega um alface com tomate, com cebola, põe limão junto com sal, que você vai ver como é bom. Você vai começar a ver que aquele limão, irmã Rosa, ele tem uma grande valia. É assim os problemas que vêm contra mim, contra você. E eles vêm, viu, irmãos? E deixa eu abrir um parênteses aqui. Se alguém falou para você que quando ele vem você não fica triste, mentiu para você. Que você não chora, que você não se desespera, que você não quer voltar atrás, que você quer fugir de tudo, que você não quer falar mais com ninguém, que você começa a ter medo, que você começa a ter ansiedade, faz parte do dia a dia. O pensamento vem, não adianta, está indo para a igreja para quê? Esquece, vai mais não. Aí começa a vir aquilo, mas por que está acontecendo isso? Será que eu errei aqui? Será que eu errei ali? Quando eu errei é mais fácil, porque eu peço perdão, me conserto, e quando você fala, mas eu, irmã Edna, que pensamento tem dominado a tua mente?
Eu quero acabar porque já são 20 horas e 8 minutos. E eu ainda tenho que orar pelas ofertas, pelos dízimos. Mas Gedeão fez o que Deus mandou. Ele venceu a batalha. Somente com 300 homens. É Deus falando para mim e para você nessa noite. Irmãos, essa palavra tem ardido tão forte no meu coração. É que quando todo mundo desiste, a gente não desiste. É quando alguém fala para você, não vai dar, Zé. Você fala assim, a última palavra vem de Deus. É quando a situação diz para você, esquece. Não, não. Enquanto tiver 1% de respiração, 1% de chance, 1% de oportunidade, eu não desisto. Eu vou lutar. Eu vou entregar nas mãos do meu Deus. E em nome de Jesus, Ele vai fazer a diferença. Você já viu quantas coisas que fizeram você tentar desistir? Ah, não, não vai lá não, você não vai conseguir. Olha essa faculdade, não é para mim, é para todo mundo, menos para mim. Ah, essa vaga, eu sou o menor. Gedeão falou, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha tribo, a minha família é a menor da minha tribo, Sandrinho. Os pensamentos dele, pastora Marina, é que nada ia dar certo. Nada, ele não ia conseguir, dona Alzira. Mas Gedeão creu na palavra. Tá bom, pediu prova? Pediu. Pediu sinal, Paulo? Pediu. Mas quando o sinal veio, ele falou, agora eu vou. Já pensou você enfrentar uma batalha com 300? Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Porque quando você tem, irmãos, aonde você agradece a Deus? Quando você pode, aonde você agradece a Deus? Agora, como é gostoso. Quando você olha e diz, eu não posso, eu não tenho, eu não sei, mas o Senhor tem. O Senhor pode, o Senhor sabe. O Senhor é o meu escudo, a minha força, a minha provisão. Como Gedeão venceu. Que nessa noite você possa vencer e que eu também possa vencer. Eu não sei o que é os 300 que Deus está falando para você. Talvez para você é 1, é 3. É como aquela viúva. O que você tem? Deus quer algo pequeno, meu e seu, não precisa ser grande. O Senhor não quer que você desista. Ontem à noite eu falei com o irmão, não vou citar o nome dele, porque ele não me autorizou. E eu conversava com ele, e a situação aos olhos do homem é adversa. E ele sabe. Ele falou assim, aos olhos do homem, perdi. Aos olhos do homem, não dá. Eu não vejo uma saída. Porém, entretanto, eu não desisti. Enquanto tiver 1% que eu vou conseguir vencer, eu vou vencer. Está nas mãos de Deus. Deus está dando estratégia. E sabe o que Deus quer de mim, de você? É não desistir. É não desistir, irmãos, porque tem hora sim ou não, que dá desânimo. Não me deixem só. Ninguém fica desanimado, só eu. Eu fico, tem hora que eu quero parar, tem hora que eu choro, tem hora que eu digo, não vai dar. Mas ao mesmo tempo, vitória, que eu digo que não vai dar. A mesma hora que eu digo, não sei como, não sei o que vai acontecer. Vem uma força dentro de mim, que diz assim, levanta a sua cabeça, homem. Seca tuas lágrimas. Eu sou o teu Deus. Eu sou o que vai à tua frente. Eu sou o que dá vitória. Irmãos, você quer ver? Às vezes lá onde a gente trabalha, tem hora que acontece coisas difíceis, sim ou não? A maioria começa a fazer o quê? Brigar, murmurar. E nós vamos fazer o quê também? A mesma coisa, irmão. Sim ou não? Aí você começa, é mesmo, não vai dar certo. Isso aí, tá, Aí daqui a pouco o Espírito Santo fala, muito bem, é isso mesmo. Tá igual lá, né? É isso aí, solta fogo, está tudo bonito, né? Aí, irmão, você para, você fala, peraí. E o Deus que eu sirvo? Peraí, deixa eu me afastar daqui. Você começa a se afastar, daqui a pouco você está conversando com Deus. Senhor, todo mundo está dizendo que não vai dar.
Senhor, traz a paz que nós precisamos nesse momento. Senhor, dá-nos sabedoria, dá estratégia. Irmãos, quantas vezes lá na Câmara, irmãos, eu entrei no embalo também, fiquei nervoso, queria estar... Daqui a pouco, não, calma. Eu não sei quem viu a minha foto no jornal, todo mundo brigando, na primeira capa. E brigando, e pegaram o negócio que eu estava na mão, e batiam assim, e vai, faz, e um empurra o outro, e o outro deixa ele ler, e quem tinha que ler o negócio era eu. E todo mundo arrancou da minha mão, e jogou no chão, e bateu, e tal. Irmãos, e na hora, vem um negócio para mim levantar, só que ao mesmo tempo, calma. E eu, naquele momento, todo mundo brigando, a Giovana falou para mim, pai, quando ela viu a foto no jornal, e quando ela viu o vídeo, ela falou, pai, se sou eu, levanta ali, eu pego aquela cadeira, dou na cabeça daquele cara que pegou a... Eu falei, não, filha. Irmãos, Deus me deu uma calma, uma paz, que me rendeu a capa do jornal. Primeira, na capa, a minha foto. Todo mundo brigando, eu assim. Fiz a mão assim. Aí, mais tarde, no grupo dos vereadores, estava assim, o que será que ele estava pensando? Ainda bem que eu não sou líder. Estou tão preocupado. Corinthians ganhou. Começaram a brincar comigo. E na hora, aí eu respondi, falei, não, gente, se eu ficasse nervoso como todo mundo estava, o que ia acontecer? Ia ficar pior. Imagine, o cara arrancou o papel da minha mão que eu ia ler. Pegou outro negócio e batia na mesa e tal. Se eu pego o microfone que estava perto de mim, o outro foi lá e desligou o microfone para mim não falar. Se eu pego e dou na cabeça, podia machucar, podia ferir, podia levar o cara para o hospital, ia dizer, pastor, fere, cabeça de vereador. Então, o que eu fiz? Vereador, pastor, bateu na cabeça do outro. Eu fiquei calmo. Tal. Olha, irmãos, rendeu primeira capa do jornal, a foto, foi bom para mim. E aí depois o pessoal falou, poxa, você ali naquele momento fez a diferença, porque se você levanta dali... Eu só levantei na hora do café, que o pessoal foi lá atrás, falou, agora é o café. Eu levantei e falei, vamos tomar café. E o pessoal, desculpa, olha que legal. O outro chegou em mim e falou, você desculpa. Eu falei, o quê? Não, eu falei, nem vi. E não vi, irmãos. Ali depois que eu fui ver o vídeo de rádio, eu falei, gente, como eu aguentei isso? Não! É a graça que Deus me dá, é a graça que Deus te dá. Mas eu sou melhor do que eles? Não sou. Falho como eles, peco como eles, mas tem hora que Deus me dá graça, Deus te dá graça. Então eu encerro dizendo o seguinte, não vai na tua força. Sabe amanhã aquela situação que você tem que resolver? Hoje você vai chegar no teu quarto. Você vai fechar a porta do teu quarto. Se já tiver alguém no quarto e você quer ter uma oração sozinho, vai no outro quarto. Não, pastor, na minha casa só tem um quarto. Então vai para a sala, vai para a cozinha, vai para o banheiro, vai para qualquer lugar. Mas você vai fazer uma oração como você nunca fez na tua vida. Você vai abrir o teu coração, você vai chorar, você vai rasgar ele, você vai falar a verdade, você vai limpar o teu porão. Sabe tudo aquilo que está já até fedendo? Porque pecado fede, na minha vida fede na tua. E a palavra do Senhor diz, aquele que diz que não tem pecado é mentir. Mas aquele que confessa o teu pecado, ele é fiel e justo para perdoar, e ele perdoa. É quando eu começo a chorar, eu digo, Senhor, nem força mais eu tenho, como Ana. Ela não tinha nem força para orar. Vai para o culto, o pastor chama ela de embriagada, de bêbada. Está bêbada, né? Veio para a igreja bêbada, né? Já pensou, irmãos, você aqui chorando? Eu fico imaginando. Já pensou, Renata, você chorando, está lá, deixou um problemão na da casa, está chorando, o pastor fala, bebeu, né, Renata? Ah, irmãos, eu fico imaginando, Denise, eu sentado, irmã Edna, o pastor falando, bebeu, né? Eu mirando ele, falando assim, ai, abençoado. Mas Ana sabia o que ela queria. Deus ouviu a oração dela. Deus não deu só um filho. Deus deu um profeta. É Deus dizendo para mim e para você nessa noite, o que você está pensando é pouco, o que eu tenho para você é muito maior. Continua na presença. Então você vai chegar na tua casa nessa noite, vai dizer, Senhor, Gideão venceu com 300. Sabe por quê? Porque ele não creu nele. Ele creu no Senhor. E ele sabia que o socorro dele ia vir de ti. Por isso, eu entrego essa situação nas tuas mãos. Às vezes, irmãos, para você, eu já vi testemunhos
do irmão falar que ganhou um sapato, mas naquele momento o importante para ele era o sapato. Eu já vi irmãos falando que era uma cadeira, cada um tem uma necessidade diferente da tua, mas naquele momento a mais importante é aquilo. Não importa qual é a sua, mas que você tenha uma conversa com Deus. Como Deus deu a vitória a Gideão, Ele vai dar a vitória para você. Amém? Essa era a palavra que o Senhor tinha para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Que você possa aplaudir ao Senhor, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, que é digno de todo louvor.